Olá, olá, seja bem-vindo ao Fim de Tarde com o Editor. Lembrando, não esqueça de utilizar a sua máscara, tá certo? Ajeitando aqui, muito bem. Estamos começando o Fim de Tarde com o Editor e alguns assuntos realmente preocupantes, né? Nesta terça-feira bastante esquisita. Começamos o dia com o decreto do prefeito Lúcio Demarque, reabrindo o comércio e outras atividades, entre elas as academias, e no meio da tarde o governador Ratinho Júnior decretou quarentena em 7 regionais do estado do Paraná. E a grande pergunta é a seguinte: o que é que vale agora? O decreto do prefeito ou a determinação do governador? Já já a gente explica. Além disso, temos a confirmação de mais 3 mortes aqui em Toledo de pacientes com Covid-19 e, como eu disse ontem, 76 novos casos de Covid-19 em Toledo, nesta terça-feira. Foi aquilo que eu tinha dito ontem, Tivemos um número relativamente baixo. Eu falei, temos que aguardar a terça-feira para analisar se essa curva ela vai se reduzir ou então ela vai se manter como está. Então, 3 novos óbitos e 76 casos de Covid-19, então realmente é um sinal de que a curva ainda não está na decrescente, tá certo? Já já a gente começa a falar dos nossos assuntos de hoje, desejando uma boa tarde aqui a G Santos, a Kelly Ora, a Vera Dami, nossa super fã, Beatriz Neguerbon e o Leandro Cavazini, a Ângela Maria Mendes, também super fã, Wilson Rogério Teixeira, o Gerson Faustino, a Cristina Pereira, Márcia André Rentes, a Rita Maria, Jovino Zaura, Angélica Pereira Botim, Natália Penasso, a Miragem Toledo, Marta Machado Camargo, boa tarde, mas podia ser do Grêmio a máscara, podia também, não tem problema, se quiser me mandar aí, Marta, eu uso também, tá? Se você quiser que o seu time apareça, é só me mandar a máscara, que eu uso também, tá bom? Rosilene Costa Curta, Bepler, a Regina de Souza, a Liane Gafuri, o Maicon Vaz, a Rosane de Fátima, Tito de Souza Alves, o Vicente Carbo, José Carlos Queiroz, Alice Gucci, boa tarde, para a Ana Carolina Garcia, Beatriz Negrebon, boa tarde, Márcio, boas notícias, e agora o que vamos fazer? Fecha ou não fecha? Já eu explico, viu, Beatriz e Leandro? Marcos Carpena, Curitiba, maior do Paraná. Há controvérsias, Marcos? Mas está valendo também. O Gerson já gostou da máscara do Paraná Clube. Eu falo que torcer para o Paraná Clube não é torcer, é ter um estilo de vida, gente? Que haja sofrimento. Leandro Salete, boa tarde. Jubiliana Mancini, a Cecília Borchait, Lens Reolon, boa noite. Já jantou, Lens? Mariângela Todeschini, Rosângela Vieira, boa tarde. Cira Borrer, Wilson Rogério Teixeira, pode me explicar quais são os serviços essenciais que continuarão abertos? Já eu explico, Wilson. Ana Cristina Negrete, o Tito de Souza Alves, o que você acha? Vamos abrir o comércio? Essa é a grande dúvida que nós todos temos. José Carlos Oliveira, boa tarde. Toque de recolher continua? Sim, continua, só ele vai mudar para 21 horas, tá? Já eu explico também, tá, Zé Carlos? A Ana Paula Lena Sartori, nossa super fã, boa tarde. Lídia Polacchini, Sandra de Souza, realmente esse 2020 não está nada de normal, é a verdade, Sandra? Brincadeira, Eliane Tessaro Tuns, boa tarde. A Thaline Teixeira, Márcio Pimentel, boa tarde. Quantos desses casos são oriundos dos exames da BRF? Nós não temos essa informação, Thaline. Do setor privado, são 14 casos que foram confirmados hoje. Único de saúde e 14 da iniciativa privada, tá bom, Thaline? César Augusto Fedel, boa tarde. Hoje me mandou uma foto lindíssima, do temporal que tivemos aqui em Toledo, inclusive com pedras, granizo. Wilma Todeschini Albano,
Leandro Souza, Marta Machado, meu Deus, cada dia mais preocupante, verdade. Vanderlei Bilibil, boa tarde. Janete Engel, Valdir Gomes, Kelly Boscarioli, oi, prof. Boa tarde. Júlia Reis, oi, mestre, oi, Júlia, servir sempre, né? A Júlia que é médica veterinária agora formada, foi a pioneira, muito bem. Maria Pedrini, Ilma Todeschini Albano, boa tarde. Eliane Della Costa, o Adão Jardineiro, a Vera Lúcia, o Aldir Antônio Paza, Elizabeth Miners, Ivo Grisa, Ivo, presidente do Era Country Club, Helene Tessaro Tuns, Camila Gabriela, Maria José Silva, Maria Fulber, Wagner de Lima, boa tarde para vocês que são nossos super fãs. Leandro Marciano, Anice Toporoski, Márcio, esse prefeito é louco abrir, o prefeito tinha que fechar tudo, ninguém entra, ninguém sai. Realmente está uma briga aí, viu, Nice? Daqui a pouco eu vou analisar tudo isso para vocês. Luciano Vesling, Clary Pelissari, Daniele Gozzi, a Terência Denise Rodrigues, Leia Yolanda, Tereza Pitol, Regiane Martins, boa tarde para você que se liga aqui no nosso Fim de Tarde com o Editor. Joyce Carine, quem mais? Rosinei Postigo, Helena Tavares, Rosana Mose, Ivonete Ferreira, Salete Pereira Duarte, nossa super fã, Dani Demarque, boa tarde, outra super fã, Poliana Rocha, está sempre por aqui, Luciane Klein, os números não diminuem, porque o pessoal continua as suas reuniões, é só ver quanta gente comprando costelão no mercado. Esses com certeza não vão comer sozinhos, então o que vai resolver é intensificar as denúncias e fiscalizações. Aliás, sobre isso, Luciane, sábado eu estava saindo de casa e passo ali por uma distribuidora de chopp no sábado pela manhã, os caras estavam repondo 3 barris de chopp. Alguém bebeu, né? Fabiana Anderson Oliveira, Lucas Alma, Lucas, saudade de você também, Marlise Vacari, Judite de Araújo, Marinês Ribeiro da Rosa, olá, Vera Lúcia, Franciele Rafael, Fran, boa tarde, minha fisioterapeuta, boa tarde, Fran, tudo bem? Você, Antonella, espero que estejam super bem aí, tá? Lisete Gucci, Jéssica Bernardelli, boa tarde, infelizmente um dos óbitos de hoje foi de uma vizinha minha aqui em frente de casa. Meus sentimentos aí, Jéssica, é uma pena, né? Se você puder mandar onde você mora, né? Realmente, meus sentimentos a você, a toda a vizinhança aí dessa família, de um dos óbitos. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes aqui desses óbitos. Roselima, Helena Tavares, marcenarias vão fechar também, já eu falo sobre o decreto, tá, Helena? Cláudia Teves, eu só estou tentando zerar aqui, Maria Zaquerte, Andressa Buchols, Marinês Ribeiro Rosa, Inês Delay, Cecília Burchat, boa tarde, qual será que vai valer do prefeito do Ratinho? Já vou explicar. Caroline Rocha, Alba Rojas, oi Alba, olá Márcio, casos aumentando, vamos torcer para que essas medidas deem certo, um abraço, todos nós estamos torcendo. Cleverson Olé, nosso super fã, qual a atualização da data de hoje? Já eu comento. Vereadora Janice Salvador, líder do governo, na Câmara aqui de Toledo. Mara Severo, boa tarde. Charlie Rodrigues, Márcia Andréa Reis, hashtag que pena. Janete Rodrigues, boa noite a todos. Sei lá, de Sinop, lá do Mato Grosso, também está sempre por aqui, né, Janete? Obrigado pela audiência aí. A Daniela Eli Ramos, Vinícius Oliveira, Bela Márcia, obrigado, Vinícius. Classi Soares, boa tarde. O canal de informações, sempre informando. Obrigado, Classi, Vinícius, Eneuza Savares, a Eliane Kel, Mara Kamchen, Salete Barella, boa tarde. Aline Franciane Bronstrup da Silva, boa tarde. O que todos querem saber? O comércio abre ou fecha? O ex-secretário aqui de Agricultura de Toledo, Zé Augusto de Souza, ótimo trabalho para a comunidade, obrigado. Jean Zene, boa tarde. Maria Joaquina Lopes, Vanilda Correia Santos, queria saber o protocolo, já foi mudado, então receitando ivermectina e cloroquina em casos mais leves. Vanilda, o protocolo não mudou, tá? Essa questão segue valendo a determinação do médico, tá? Então, se o médico receitar cloroquina ou ivermectina, cabe ao médico e tem que ter a ciência do paciente, tá? Esse protocolo não foi alterado aqui em Toledo, tá, Vanilda? Então, segue valendo essa determinação. O que vale
é a questão do médico. O médico é quem quem decide qual é o tipo de medicação que vai aplicar, tá bom? Juliana Cremon, Menor, boa tarde. Luzia Fernandes, lá de Assis Chateaubriand. Laci Terezinha Herkit Voz, que boa tarde. José Newton Rodrigues. A Terence Dias, essa máscara é de segunda. Tomara que fique aí, né, Terence? Não caia para terceira, né? Ritiele Melo, a Marli Rosbach, nossa super fã, boa tarde. O José Júnior, Rosane Nezelo. Ô, Rosane, abraço para você e para o Clóvis. Keila Lira, o MJ7, o mais jogador lá de Medianeira, hoje não me mandou o boletim, né, Xará? Ero Batista, Raidi Bordignon, Márcia Guiz. Bom, já que o pessoal está pedindo aqui, eu vou parar aqui na Márcia Guiz, vou começar falando então dos decretos. Hoje pela manhã, até a Bruna Manfroy comentou aqui, tivemos o decreto do prefeito Lúcio Demarque, alterando o decreto 843 de hoje, né, dia 30 de junho, em que após 10 dias, então, do dia 21, que o decreto entrou em vigor até o dia 30, o comércio varejista, pelo decreto da Prefeitura de Toledo, retoma o seu atendimento normal a partir de amanhã, dia 1º de julho, das 9h30 da manhã até as 5h30 da tarde, tá? Também, de acordo com o decreto da Prefeitura, lembrando que esse atendimento é de segunda a sexta-feira, certo? O shopping e academias também retomam o atendimento, tá certo? De segunda a sábado, entre 8 da manhã e 9 da noite, podem funcionar hipermercados, atacarejos, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, quitandas, etc., e no domingo fecha tudo, tá? As lojas de conveniência, situadas inclusive em postos de combustíveis, também podem funcionar nesse horário, das 8 da manhã às 9 da noite, porém, a venda só é permitida não para consumo no local ou nos arredores. Então, a pessoa pode comprar e leva para casa, tá? De segunda a sábado, entre 6 da manhã e 8 da noite, e aos domingos, entre 6 da manhã e meio-dia, podem funcionar panificadoras e confeitarias, mas também as pessoas não podem consumir no local, tá? Sorveterias, salões de beleza, salão de cabeleireiro, barbearia, restaurante, churrascarias e tal, também vão poder voltar a funcionar. O toque de recolher muda, das 8 passa para as 9 da noite. Então, das 9 da noite às 6 da manhã, a partir desta quarta-feira, 1º de julho. Então, esse é o decreto da Prefeitura de Toledo. O governador Ratinho Júnior, no meio da tarde, deu uma entrevista coletiva e ele anunciou que, a partir também de amanhã, quarta-feira, 7 regionais de saúde, entre elas aqui da nossa região, então são as regionais de Curitiba, região metropolitana, Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, Toledo, Cornélio Procópio e Cianorte. Abrangem 134 municípios do estado do Paraná, que hoje concentram 75% dos casos de coronavírus no estado do Paraná. Então, o governador decretou quarentena nesses 134 municípios, nessas 7 regionais de saúde, tá? Por quê? O argumento do governo do estado é que o número de casos vem aumentando nos últimos dias e é preciso, nesse momento, tomar decisões mais contundentes para tentar frear o avanço da doença. Pelo decreto do governo do estado, há o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. Então aí começam os primeiros, como é que eu vou dizer, questionamentos entre um decreto e outro. Qual vai valer? O prefeito Lúcio Demarque, pelo menos até amanhã, disse que vale o decreto da prefeitura. Inclusive há uma decisão no Supremo Tribunal Federal em que
cabe aos municípios a autonomia em relação a esse tipo de decisão. E a informação oficial que eu tenho da Secretaria de Comunicação Social é que, em relação ao decreto estadual, não há nenhuma decisão e, por isso, permanece o que foi publicado no decreto municipal de hoje pela manhã, tá? Então, segue valendo o que determina o decreto municipal até segunda ordem, tá? Então, amanhã, o comércio de Toledo vai poder reabrir das 9h30 da manhã até as... Deixa eu pegar certinho, até as 5h30 da tarde, tá? Então, comércio em geral, no shopping center das 10 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo o comércio é fechado, tá bom? De segunda a sábado, entre 6 da manhã e 8 da noite, e aos domingos, entre 6 da manhã e meio-dia, as panificadoras e confeitarias, só que não pode consumo no local. De segunda a sábado, as sorveterias, né, e outros sucos, né, entre 1 da tarde e 9 da noite, salões de beleza, cabeleireiro, barbearia, entre 8 da manhã e 8 da noite, de segunda a sábado, restaurante, churrascarias, inclusive os do shopping, podem funcionar entre 11 da manhã e 2 da tarde para o almoço e 6 da tarde até 9 da noite para jantar. As academias poderão funcionar entre 6 da manhã e 9 da noite, tá? Inclusive, crossfit, artes marciais, escolas de dança, né? Desde que obedecido aquele limite de pessoas, tá? De segunda a sábado também, feira do pequeno produtor, sem restrição de dia e horário, tá? Claro que sempre pensando a questão aí de máscara, né, álcool gel, distanciamento social. Então, a dúvida é, o que é que vale? O prefeito garantiu que vale o decreto municipal, que não, aqui em Toledo, pelo menos até segunda ordem, não vai fechar. Então, amanhã o comércio reabre e aí vamos aguardar o desdobramento dessa discussão, aspas, né, para ver o que vai pesar mais. Se vai pesar mais a decisão do prefeito ou do governador. Essa é a grande dúvida, por isso que eu tinha que analisar aqui os dois decretos para poder trazer as informações para vocês, tá bom? Gilberto Nakamura, boa tarde. Denise Franz, oi amigo, oi amiga, tudo certo, Denise? André Doblinski, Edemar Rockenbach, Luiz Fabiano, tá feio o negócio, tá feio mesmo. A Neuza Savares, deveriam dar o nome dos óbitos, só assim as pessoas vão acreditar. Pois é, Neuza, mas não pode, né? A Vera Lúcia de Goiorê fica preocupada porque os filhos dela moram aqui em Toledo, a filha também. A Ivone Lopes, Cris Vieira, Hilary Fadel Pinto Pérez, abraços, Márcio e família, se cuide, obrigado, Hilary. A Dirce Maria Capelesso, a Hilary, né, lá do balé, né? Um abraço para você. A Claumire Betty Schneider, cada um tem que fazer a sua parte. Elizabeth Schneider agora veio aqui certinho. Vilma Varela, Jefferson Chau, Claucir Dupont, Márcia Guiz, estou curioso para saber se o prefeito vai honrar a palavra ou se a live de hoje foi uma peça de teatro. Já respondi aqui, né, Márcia? Ele disse que vai manter, tá, o decreto. Inclusive, o prefeito estava reunido agora há pouco com a sua assessoria jurídica e garantiu que vale o decreto do município, tá? Maria Thelma Cameran, Cris Volochenroyer, Silvinício Oliveira, me arruma uma máscara dessa, Lucimara Lourenço, Andréa Domingos. Eu não queria estar na pele do prefeito, falta um pouco de empatia da população. Deixa eu ver aqui o que mais que escreveu o André, só um pouquinho. Meu telefone às vezes é difícil do... Aí, agora sim. Falta um pouco de empatia da população. Entendo que a calamidade do desemprego está aumentando, assim como os novos casos positivos e óbitos. Literalmente chuva de novos casos. Não são mais 1 ou 10, estão sendo 30, 50, hoje 76, né? Parece que estamos acostumando com os números. Vamos nos cuidar e cuidar de quem amamos. Ótimas, parabéns pelas palavras aí, Andréa. Dálio Schnell, boa noite. Escuto você aqui em Palmeira.
Ah, é, o Dálio lá de Palmeira. Abraço para você, Dálio. Tem lá aquele posto da Shell ali, que tem uma torta de café que é uma coisa impressionante. De Aenerchuk, o que vale é o decreto do prefeito? Sim. O que vale é o decreto do prefeito. A Sandra perguntou, o decreto estadual não prevalece sobre o municipal? Sandra, no caso da pandemia, há uma decisão do STF e aí vai ser uma briga jurídica, tá? Já estou adiantando aqui que vai ser briga jurídica. O Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa, né, aspas, a autonomia dos prefeitos em relação às ações da pandemia. O que nós temos que levar em consideração é que Toledo já estava fechado há 10 dias, né? Então, a tendência é que daqui, a partir da próxima semana, os números têm que começar a baixar de uma maneira ou de outra, né? Porque ficaram aí fechadas as lojas e tudo durante esses 10 dias, então a tendência é que os números baixem. Por isso que o prefeito está mantendo o pé, batendo o pé firme, de que vale o decreto aqui do município de Toledo. Vamos aguardar. Que eu tenho conhecimento, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, pelo menos é o que me informou aqui o Márcio, jogador MJ7, vai acatar o decreto do governo do estado, e o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, até o momento não havia se manifestado, tá? Eu vou até entrar aqui para ver se o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, se manifestou ou não. Eu sei que o de Foz do Iguaçu, ele já havia se decidido que vai acatar, tá bom? O Gerson Faustino, concordo plenamente, nada vale mais que a vida, que a saúde, a economia espera, a morte não. Leonice Martins, não está fácil nem para empresário, nem para quem depende do emprego. Quem tem que ter bom senso para manter o equilíbrio entre saúde e economia. E as pessoas se conscientizarem a fazer a sua parte, é o que nós temos cobrado aqui todo santo dia, né, Leonice, que as pessoas façam a sua parte. A Neuza Savares, deveriam lacrar tudo por 10 dias e ninguém sair do portão de casa nesse tempo. A Márcia Guiz, né, diz que a calamidade vem de anos, de descaso com a saúde pública, péssimos gestores, não tem pena, né? Andréa Domingos, vivemos em uma democracia, entendo cada reação contrária e a democracia é maravilhosa. Denise Reisen, então podemos abrir? Denise, pode abrir, é o que determina a prefeitura, tá? Pode abrir. Richelle Melo, Eudes Dallagnol, Orilde Maria Flack, Gilson Francisco, boa tarde. A Richelle Melo, um abraço para o meu companheiro Rodrigo Salles, também está nos acompanhando aqui no Fim de Tarde com o editor. A minha esposa Larissa Ribeiro, Daniele Vieira, mas o povo não obedece nem à distância, é verdade, né? Igrejas poderão abrir? Não poderão abrir, tá, Rosemary? A questão das igrejas, elas continuam proibidas de abrir, tá? Inclusive, deixa eu voltar aqui. Ó, ainda não pode abrir, ó. Clubes, casas noturnas, escolas de natação, teatro, cinema, o CERT também não volta, centros culturais, centros da juventude, centro de eventos, casas de eventos, salões, clubes, piscinas, feira livre, só a feira do pequeno produtor que vai poder, jogos e competições esportivas não pode, cursos presenciais também não pode. As bibliotecas municipais e o aquário municipal também permanecem fechados. Os restaurantes populares também permanecem fechados, tá? Atividades religiosas também ainda estão proibidas, tá? Assim como atividades em parques, praças, quadros e campos esportivos, playgrounds e áreas de uso comum também estão proibidas, tá bom? Rosemary. Graciela Valéria Viana, boa tarde. O Gerson Faustino também não queria estar na pele do prefeito. Orilde Maria Flax, só espero que o povo colabore, né? Nós também, Orilde, a Luciana Bilato Velter, o Márcio França. Formiga, poxa, meu amigo, quanta notícia ruim, ainda mais com essa máscara. Fica tudo ruim mesmo. Isso aqui é para dar uma descontraída, né, Formiga? Você viu só que sucesso está fazendo a máscara? Às vezes a máscara está fazendo mais comentário do que a notícia em si. Fábio Marcelo, Alessandra Alves, boa noite. Vi uns comentários no Face
que as aulas retornam mês que vem. É fake, tá, Alessandra? Não volta mês que vem, não. Sabe de algo? Não volta, é fake. Aula não tem prazo para voltar. E eu diria o seguinte, que antes de setembro é muito difícil as aulas voltarem. Muito difícil. Do jeito que nós estamos indo, eu acredito que esse ano vai terminar da forma como está, online mesmo, tá? Givanildo Pedro, Aldrey Rezende, complicado, amanhã abre, depois o governador derruba esse decreto do prefeito. Difícil a situação, concordo com você, Aldrey, é muito difícil mesmo. Marta Machado, o Detran abre ou não? Não, o Detran não abre, tá, Marta? Neuza Savariz, será que os exames feitos particulares que devem positivo também são contabilizados? Sim, Neuza, também são contabilizados. Inclusive, nós temos aqui 14 hoje que foram da rede privada, tá? André Rodrigues está nos assistindo, Givanildo Pedro, boa tarde, tudo bem? Quantos casos de Covid hoje em Toledo e mortes? Bom, vou parar aqui no Givanildo, vou responder aqui, depois eu volto a falar aqui com vocês que são os nossos internautas. Vamos lá. Nós tivemos então mais 3 casos confirmados de óbitos hoje em Toledo, com isso chegamos a 16 mortes por Covid-19 aqui. O primeiro caso é de uma mulher de 76 anos, ela começou a apresentar sintomas no dia 12 de junho, coletou o PCR, no dia 17 foi internada no hospital, precisou de leito de UTI e faleceu hoje, então, dia 30. Permaneceu 13 dias aí no hospital. Infelizmente, essa senhora de 76 anos veio a falecer. O outro caso é de uma mulher de 60 anos, também mesma coisa. Sintomas dia 12, coletou PCR, foi internada inicialmente no pronto atendimento lá do mini hospital da Grande Pioneira no dia 17. Depois foi transferida para o hospital. Ela faleceu ontem à tarde, tá? Estava na UTI. E o terceiro caso também é de uma mulher de 68 anos, ela começou os sintomas no dia 20, foi internada no mini hospital no dia 23, coletou os exames, foi transferida para o leito de UTI e faleceu na manhã de hoje, tá? Então, esses 3 óbitos confirmados hoje aqui na cidade de Toledo. Em relação ao número de casos, para Marlene Kamler, nossa super fã, boa tarde. A Rosemary Faria e as igrejas, já respondi, não pode ainda, tá, Rosemary? Vão ficar fechados. André Doblinski, Paranhos vai acatar, mas vai recorrer. Obrigado pela informação, André, prefeito lá de Cascavel, né? Luciane Clay, o grande problema é que o comércio de Toledo, estando aberto, vem pessoas de outra cidade, daí não adianta nada. Marechal Rondon, né, Marcelo, também vai acatar, né? Marechal não confirmou ainda, mas a tendência é que Marechal também acate lá, o prefeito Márcio Halber também acate essa decisão do governo do estado, tá? Daqui a pouco eu trago os números de Marechal, também Nova Santa Rosa hoje. Eleni Corveto, boa tarde. Miriam Zanon, Toledo fechado, o pessoal está vindo com tudo para Marechal, o pessoal aqui está ficando nervoso. Marta Machado, eu entendo porque a hora de recolher às 21 horas, não tem por que as pessoas estarem na rua, na minha opinião. Eu também não entendi por que mudou essa questão do toque de recolher. Anderson Moraes, acabei de assistir uma live do Paranhos, prefeito de Cascavel. Obrigado, Anderson. O André também já havia acabado de comentar aqui. Obrigado a vocês demais. Daniele Góes, se Cascavel fechar também, o povo de lá vem para cá, Senhor Jesus. Ilma Todeschini também comentando sobre o fechamento de Cascavel, Denise Jurac e Toledo, né, perguntando aqui de Toledo não vai fechar, tá, Denise? Pelo menos até amanhã não. A Márcia Guides, que não dá 2 dias para a justiça mandar fechar tudo. Essa pandemia virou um pandemônio no exato momento que o judiciário invadiu o executivo, e ela tem razão, não deixa de ter razão, né? Afinal de contas, há uma sobreposição de poderes aí. Daniele Vieira, quer dizer que vender hoje pode, agora ir na igreja orar não pode, engraçado. Pois é, Daniele, mas não pode, tá? E de DEC e Palotina, vou tentar buscar os números aí de Palotina e de... Beijo para vocês aí. Janete Engel, acho que o prefeito vai ter que provar por números que o comércio
e demais pode voltar. J. Martins, meu amigo Márcio, a Feira de Toledo. J, acabei de falar, a Feira do Pequeno Produtor vai poder funcionar, tá? Tá no decreto aqui do município. Agora, a dúvida é até quando, né? Essa é a grande dúvida. Professor Joel, boa tarde, publicamos lá o seu artigo, tá? Gente, em relação aos números de hoje, Denise Jurac já respondi aqui. A Marlise Creus está nos assistindo. O Toledo não vai fechar, pelo menos por enquanto. Helene Corveto, eu só não conformo abrir as academias e as igrejas não. A Cristiane Lomeu chegou agora. Como fica o decreto do município depois do decreto do estado? Cristiane, por enquanto o decreto do município está valendo, tá? Você pode entrar no nosso site, www.jornaldoeste.com.br. Tem os 2 decretos confirmados através do sistema. Muito bem, ó. Tivemos um problema aí, caiu nossa internet. Eu estou no 4G aqui mesmo. Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. A Silvia Letícia Carvalho pedindo mais consciência do povo. A Nani Moreira, vamos trabalhar ou não? Nani, atende, o decreto do município é muito claro em relação a isso, vai abrir, tá? O Cléber Solé está falando aqui, né, que vai, por enquanto, está confirmado. A Ana Isabel Teté Vermute, o pessoal não está levando a sério, fechando ou não fechando, sem a ajuda da população nada vai dar certo. Jair Luiz Benck, brincar lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na escuta. Um abraço para você, um abraço para os seus pais e o Geraldo Benca, a Salete Benca, que mora aqui em Toledo. Um abraço, Jair. Daniela Alves, Elisa Baran Bé, preocupante essa situação e é mesmo. Cláudia Orso, as igrejas poderiam abrir com restrição, é a opinião da Cláudia. Marli Rosbach, por que passou o toque de recolher para 21 horas? Eu também não entendi, Marli, mas foi o que determinou aqui o decreto do prefeito. Talvez porque ele estendeu, né, o prazo de funcionamento aqui por exemplo, sorveterias, né, e alguns estabelecimentos, restaurantes, até às 21 horas. Então, talvez por isso a extensão do toque de recolher até 21 horas, tá bom? Ana Lourdes Gaevski, vale mais malhar que rezar em Toledo. A Elaine Cristina estava travando, estava mesmo, travou tudo aqui, tá, Elaine? Zair Refati está nos assistindo. Christian Ueda, boa tarde. Obrigado pelas informações, valeu. Fran Demarque. Bom, eu estava falando aqui dos casos, né, gente? Deixa eu retomar aqui, então. Os casos, tivemos 76 novos casos hoje em Toledo, 50 pelo SUS, sendo 50 pelo PCR, sendo 19 homens e 31 mulheres, 12 por teste rápido, 7 homens e 5 mulheres. 14 testes na iniciativa privada, 12 por PCR, 6 homens e 6 mulheres e 2 de teste rápido, ambos em homens. Então tivemos aí mais 76 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, tá? Aqui em Toledo. Em Marechal Rondon, tivemos também mais 3 novos casos positivos em Marechal Rondon. A Tite Sorvetes vai trabalhar amanhã. Aqui o Tito de Silva Alves está nos mandando. Lembrando que não pode consumir no local, tá? Restaurantes, etc., não pode consumir no local. Pode pegar e levar para casa, tá bom? Marta Mazarolo, boa tarde. Então, Marechal Rondon teve 3 novos casos. Com isso, o município chega a 50 casos de Covid-19. Os casos de hoje são 3 mulheres, né? Uma de 43, uma de 53 e uma adolescente de 16 anos de idade. Com isso, ainda há 174 casos suspeitos em Marechal Cândido Rondon, tá? A Hilda Kliman, boa tarde. Leonilda Batista, boa noite lá de Maripá. Marta Mazarolo. A Gisele Carolo chegou atrasada. O que é isso, Gisele? Aí não dá, né? Tivemos, Gisele, para você que chegou agora, 76 novos casos
de Covid-19 aqui em Toledo e 3 óbitos, infelizmente. Com isso chegamos a 16 mortes em Toledo. Reforçando para você, o primeiro caso de uma senhora de 76 anos, que começou com os sintomas no dia 12, outra senhora de 60 anos também iniciou os sintomas no dia 12 de junho, e o terceiro óbito, outra senhora de 68 anos, começou com os sintomas no dia 20 de junho. As 3 faleceram, essa senhora de 60 anos faleceu no fim da tarde de ontem, e as outras 2 faleceram na manhã de hoje, tá certo? Lá em Nova Santa Rosa, gente, nós temos 44 casos notificados, 16 em investigação, 28 descartados e nenhum caso positivo, tá? Nenhum caso positivo em Nova Santa Rosa, uma das poucas cidades aqui da nossa região sem casos confirmados, tá? 16 pessoas estão em isolamento domiciliar, ninguém está internado, não tiveram nenhuma morte em Nova Santa Rosa, tá certo? Parabéns o pessoal aí de Nova Santa Rosa. Valdir Lemes, gostei da máscara, obrigado, Valdir. Helene Cristina Pinheiro, pessoal do COI está em isolamento, cadê as medidas tomadas para a população? Sobre essa questão, Helene, já me perguntaram, o COI sumiu, não sei o que e tal. Eu tenho não conversei com ninguém do COI, talvez a vereadora Janice que esteja nos assistindo, mas nesse momento eu entendo que o papel do COI é muito mais de orientação do que ter que ficar realmente aparecendo a toda hora, a todo instante, trazendo as mesmas informações. Então é muito melhor que o COI ou que a Secretaria de Saúde ou de Comunicação repasse essas informações e que a gente fique sabendo, né, do que ter que ficar aí toda hora o pessoal do COI ouvindo as mesmas coisas, né? Então talvez seja isso, tá, Elaine? Mas o pessoal tem trabalhado, eles têm se reuniram ontem, né? Inclusive o decreto que o prefeito Lúcio Delmarque publicou hoje teve aí a participação do COI. Eu obtive a informação que o COI queria manter fechado por mais 5 dias o comércio de Toledo e o prefeito resolveu então tomar essa decisão de reabrir o comércio aqui em Toledo e agora vamos aguardar aí por essa questão aí em função do decreto do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que vai na contramão de tudo aquilo que o prefeito tinha feito hoje, nesta terça-feira. Tá? Leusa Rufino, boa noite. Amara Santos nos dando aqui o parabéns pelo trabalho. Maria Elza, por que o governador e o prefeito não distribuem o kit de hidroxicloroquina, para os casos confirmados? Maria Elza, eu já comentei sobre isso aqui no começo da transmissão e reforço, né? A decisão de qual medicamento vai ser tomado ou não cabe ao médico, tá? O papel dos governantes é disponibilizar o remédio, e isso tem sido feito. Aqui em Toledo o remédio está à disposição, o governo do estado tem enviado os remédios, agora cabe ao médico prescrever a medicação, tá? Então essa é uma decisão que cabe ao médico. No caso, esses medicamentos não estão em falta. A grande preocupação, já que você tocou no assunto de medicamentos, é em relação aos medicamentos para intubação, para sedação do paciente. Esse é um problema grave que está afetando todo o estado do Paraná, aliás, o mundo inteiro está com esse problema. Houve já um hospital em Curitiba onde acabou esse tipo de medicamento, e hoje o governador Ratinho Júnior comentou que outro problema que está acontecendo no Paraná é a falta de mão de obra de intensivista. É aquilo que eu já tinha comentado aqui há algum tempo. Não adianta só a questão física da unidade de terapia intensiva, a UTI. É preciso profissionais capacitados para atender numa UTI. E esse tipo de profissional está em falta nesse momento aqui no estado do Paraná, tá bom? Regina de Souza, se o povo de Toledo ficar em casa, nós estaremos igual a Nova Santa Rosa. É verdade, concordo com você, Regina, obrigado pela tua participação. O Valdir Lemes, né, falando aqui da máscara do Paraná, lá de Cajuru. Minha avó morava no Cajuru, Valdir, grande saudade do Cajuru, sinto muita saudade de lá. Marcos Paulo, eu amo Jesus Cristo, de Sumé, Paraíba, tá bom. Marcone Rocha, Moto Cap Peças abre amanhã, obrigado pelas informações, obrigado a você. Márcio da Silva França, boa noite.
Gente, preciso falar aqui também sobre o vendaval que aconteceu hoje, né? Em Marechal Rondon teve vento de 66 km por hora. Aqui em Toledo nós tivemos chuva de granizo forte em alguns pontos, principalmente na região do Jardim Copagro, tá? Chuva de granizo muito forte. Nas nossas redes sociais você pode conferir alguns vídeos e algumas fotos enviadas pelos nossos leitores. A Leusa Rufino, só o Jornal do Oeste para dar notícia. Nós, parabéns, lindo trabalho seu da Bruno. Obrigado, Leusa. Obrigado a vocês. O Mauro Bianchi, o ideal seria o comércio ficar fechado mais 4 dias para completar um ciclo de quarentena, até porque os resultados demoram mais de uma semana para serem divulgados. O Mauro tem razão, né? Por isso que os especialistas pedem aí 2 semanas, por isso que o COI queria que ficasse fechado mais 5 dias, tá? Mas houve aí essa decisão, tá? Eu, inclusive, já falei várias vezes aqui, né, que por mim também deveria fechar tudo, já deveria ter fechado há muito tempo. Talvez a gente tivesse uma curva mais tranquila nesse momento, né? Agora, ou se fecha tudo ou se abre tudo, essa é a minha opinião. Inclusive, muito do que está no decreto, quem nos acompanha aqui, foram sugestões apresentadas por nós aqui, né? Por nós, eu falo porque vocês também colaboraram muito e muitas das ações estão aqui nesse decreto que o prefeito Lúcio Demarque publicou nesta terça-feira, tá bom? Vamos ver aqui quem mais. Maria Elza nos dando os parabéns para o Jornal do Oeste, a Marta Mazzarolo também, obrigado a vocês, a Inês Guiberto e Ilma Todeschini Albano, verdade, mas se as pessoas fizerem a sua parte, a Doraci do Carmo está nos assistindo. Muito bem, gente, um resuminho então, muito rápido aqui. Temos 2 decretos, a Prefeitura de Toledo garante que vale o decreto publicado hoje, tá? Que reabre o comércio, lembrando, de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 5h30 da tarde, o shopping das 10 da manhã às 8 da noite, exceção os restaurantes, que ter um horário específico, né? Que é das 11 da manhã às 2 da tarde e das 6 da tarde até as 9 da noite, tá? As lojas de conveniência, panificadoras podem abrir, as panificadoras não pode consumo no local, então aquelas que tem café, por exemplo, né, não pode servir o café lá no local, tem que pegar e levar embora. As lojas de conveniência a mesma coisa, tá bom? Inclusive aquelas de postos de combustíveis. Os mercados, hipermercados, atacarejos, né, mercearias, açougues, peixarias podem funcionar de segunda a sábado entre 8 da manhã e 9 da noite. Lembrando que o toque de recolher a partir desta quarta-feira passa a vigorar entre 9 da noite e 6 da manhã. Então houve uma mudança aí, uma horinha a mais para as pessoas poderem andar na rua, tá bom? Toledo hoje então teve 76 novos casos, com 3 mortes, né, confirmadas, tá? E em geral é isso. Tivemos também um temporal aqui danado na nossa região, aqui em Toledo choveu granizo. Marechal Rondon nós tivemos ventos de até 66 km por hora. A Adriana Fole, que chegou agora, está nos assistindo. Miriam Zanon, banco de sangue, quem tem marcado? O banco de sangue, deixa eu só confirmar aqui, Gra, o banco de sangue está funcionando, né? Está funcionando normalmente, tá, Miriam? Banco de sangue tá abrindo normalmente aqui em Toledo. Vamos ver aqui rapidinho, ó. José Benevides, boa noite, Mar. Cheguei agora na live. Poderia esclarecer sobre o toque de recolher? Como fica agora? O toque de recolher, José, fica das 9 da noite às 6 da manhã, tá bom? Das 9 da noite até as 6 da manhã, a partir de amanhã, tá? Quarta-feira. Uma horinha a mais. Antes era até das 8 às 6, agora é das 9 às 6, tá? Espero que eu tenha esclarecido tua dúvida aí. A Bernadette Rohr, de que adianta não ir trabalhar se está confirmado que o vírus é transmitido pelo ar, segundo afirmado no balanço geral?
Ó, Bernadette, não é só pelo ar, né? Lembrando que o vírus também transmite pela saliva, né? Há outras formas de transmissão do vírus, tá? Claro que o vírus não respeita muros, mas também ele não é o Superman para ficar voando tanto tempo, né? Ele tem uma distância, enfim, tá? Mas é importante a tua participação, obrigado. Adriana Folli, Elaine Cristina Pinheiro, obrigado, Márcio, pelas informações. Eu também espero boas notícias logo, Maria Elza. Qual a intenção do prefeito? Colocar 10 dias em vez de 14 dias. Foi contra a decisão do COI? Maria Elza, a orientação do COI, o que o prefeito fez foi fechar o mês, né? Para analisar, tá certo? E aí fechou o mês, ele analisou, entendeu que era o período para reabrir, até porque os números com o comércio fechado, a tendência é que comece a cair a partir de agora. Então foi essa a decisão do prefeito. O COI, lembrando que ele é consultivo, ele não é deliberativo. O que isso significa na prática? O COI pode apontar alguns caminhos a seguirem, mas a decisão final cabe ao prefeito, até porque, em caso de responsabilidade, quem é responsável, né, quem é responsabilizado acaba sendo o gestor público, no caso aqui, o prefeito Lúcio Timark. Tá bom, Maria? Mariel Arão Bosquete, desculpa, cheguei agora. O decreto do governo não muda nada aqui então? Não, até segunda ordem, o decreto municipal segue valendo, Mirielle, tá? Qual a idade dos óbitos? Vamos lá, vou repetir aqui para vocês. São 3 mulheres, uma de 76, uma de 60 e uma de 68 anos. Tá bom, Érica? Eliette Borges, doei sangue semana passada, tá atendendo normal, foi o que eu acabei de falar aqui. Assis Chateaubriand vai acatar o decreto do governo? Cristian, em princípio sim, tá? Mas não tive confirmação oficial de Assis Chateaubriand. Tô até vendo aqui. Ó, falou em Assis, recebi agora aqui, ó. Tivemos mais 7 casos de coronavírus em Assis Chateaubriand, conforme o boletim desta terça-feira, tá certo? Com isso, vamos a 105 casos confirmados em Assis Chateaubriand, com 2 mortes, tá? O boletim atualizado agora é 5h30 da tarde, então 105 casos confirmados em Assis, 2 mortes. Os 7 casos de hoje são 3 homens com idades de 23, 43 e 50 anos, 4 mulheres com idades entre 34 e 57 anos, tá bom? As mortes ocorreram nos dias 4 e 5 de junho, Cristian. A Irene Finatelli de Ângela, Nilda Rodrigues, Kellen Grigoleto, boa tarde para vocês também. A Luciane Klein, manda mais fiscais para o comércio. Érica Castor, por favor, alguém sabe a idade das pessoas que faleceram? Acabei de falar aqui, Érica, são 3 mulheres, uma de 76, uma de 60 e uma de 68 anos, tá? As 3 que faleceram hoje aqui em Toledo. Gente, é isso então, 18 horas e 32 minutos. Um grande... Márcia Jaqueline Lopes, e as igrejas seguem fechadas, tá bom, Márcia? As igrejas seguem fechadas. As missas acontecem de maneira online, tá bom? Até o Juan Pablo Matoso, que é de uma comunidade aqui, sempre tem transmitido, lá do Copagro, né? Aqui na Industrial, São Cristóvão, onde a gente frequenta ali também, tem transmitido as missas. Inclusive nas redes sociais do Jornal do Oeste, você pode acompanhar a missa sempre nos domingos pela manhã, tá bom? Um grande beijo a todos, uma ótima terça-feira. Até amanhã, eu volto com mais notícias, né? Espero que com notícias boas, tá bom, gente? Um beijo a todos, até amanhã.